Iniciei a gravação. Então, hoje a gente vai fazer uma leitura do livro Seres de Luz, da Shannon O'Hara, né? Esse livro aqui, fantástico. É um livro que, quando eu recebi, eu levantei muito minhas barreiras. Por quê? Esse livro, ele é US$ 25. E a gente aqui no Brasil acaba pagando, né, 6 vezes mais do que é cobrado da gente. E então, mas não foi pelo valor em si, é porque o tamanho do livro ele é bem pequeno, sabe? Ele é um palmo, quer dizer, menos de um palmo, tá vendo? E aí eu disse, cara, eu paguei esse dinheiro todo num livro tão pequeno desse, então a gente fica muito naquela coisa assim de que quanto mais a gente paga, mais a coisa tem que ser grande, né? Tem que ser maior e tudo mais. Haja vista, por exemplo, o livro do Dan, o Sendo Você Mudando o Mundo. A gente paga US$ 25 também por aquele livro, e aquele livro é, uau, muita informação, muito conteúdo, enfim. E às vezes a gente demora meses, semanas para ler aquele livro, outras vezes a gente lê lá, lê rápido. Mas ficou essa coisa me incomodando, né? Acho que por uns 2 minutos. Mas logo eu fui e olhei o presente que é o livro e o que é que aquilo poderia, né? E como que esse livro poderia contribuir aí na minha vida. Esse livro você também pode adquirir no, no Amazon, né? Por R$ 25, no Kindle, tá bom? E ele também pode ser uma grande contribuição aí para você, se você se permitir receber dele, né? Se você se permitir receber dele. Antes de falar para vocês sobre a leitura do livro, deixa eu falar para vocês também, né, de uma coisa que veio para mim já há um certo tempo, né? Na verdade, começou quando o Cássio ele me chamou para fazer a live com ele. Vocês lembram daquele movimento? E aí ele estava fazendo live pelo YouTube. Eu achava que era pelo Instagram. Chegou a hora e eu fiquei lá esperando. Aí ele, não, Fernando, é pelo YouTube. Aí eu, meu Deus do céu. Aí lá vai eu ligar o computador, né? Aí vai eu abrir os programas. Isso não tinha nada a ver com a internet. O computador tinha parado, né? Aí depois eu liguei o YouTube. Aí ele, não, você não tem que entrar pelo YouTube, você tem que entrar por esse link que você vai, sabe, ver o Zoom e vai conectar no YouTube ao mesmo tempo. Aí eu, peraí, eu não tô entendendo nada. Fiquei doido. E aí eu disse assim, eu tenho que olhar mais para isso. E fiquei, né, perguntando ao universo como posso ter mais facilidade com isso e tudo mais. E fui fazendo os processos, fui vendo as configurações da live, né, que a gente vai fazendo e tudo mais. E aí, nos meus exercícios com as entidades, eu sempre peço, né? Sempre pergunto: e aí, como que eu posso cooperar com vocês? E aí, como que vocês podem é, contribuir comigo? O que é que vocês querem criar junto comigo? E aí, quando eu faço esse exercício, eu vou para academia, né? Bem garoto. E aí chego lá, eu falo com a Camila, né? Da Liga. E a gente tem uma conversa bem legal. E ela perguntou, né? Se eu não tinha nenhum tipo área de membro no YouTube. Aí eu disse, olha, isso nunca me chamou a atenção, não. Mas no passado, no passado, acho que algumas pessoas vão lembrar. Eu tinha, acho que foi em 2022, 2021, eu tinha uma coisa chamada Nandflix. Quem lembra, né? É, o Nandflix, ele ficou aí por volta de uns 3 meses, né?
podemos dizer, foi uns 2, 3 meses, e todas as lives que eu fazia, eu colocava ali, né? E eu fazia lives que eu não fazia no YouTube, enfim, com conteúdos mais profundos, e eu colocava ali, né? E quando ela me trouxe essa possibilidade, aí eu fiquei, cara, aí eu fui estudar um pouquinho sobre essa coisa de área de membros no YouTube. Aí eu disse, não, agora não, talvez depois. E aí eu escolhi retomar com o Netflix, tá bom? Onde tudo aquilo que eu fizer de gratuito, como por exemplo, degustação de sinfonia de possibilidades, eu vou fazer, sei lá, leitura do livro, eu vou fazer uma facilitação massiva de entidades, eu vou fazer uma vivência da luz branca aparecente, né? Vamos fazer um puxão de energia, gente. Tudo aquilo que eu fizer que for gratuito, tá bom? Tudo que eu fizer que for gratuito estará no Nandiflix, né? Uma criação que eu fiz, aí eu tenho que olhar no Telegram quando foi que eu fiz isso, né? Porque era um grupo que ficava no Telegram. E tinha gente que tinha muita dificuldade para acessar o Telegram, enfim, por vários motivos. Tinha gente que não gostava do Telegram. E eu uso mais o WhatsApp do que o Telegram. Então, o que é que vai ser o Nandiflix? Vai ser um grupo no WhatsApp fechado. Assim como foi aquela limpeza massiva de entidades. Um grupo fechado. E nesse grupo fechado eu vou colocar o link de todas as gravações, de tudo aquilo que eu fizer de gratuito. É leitura do livro. Ah, é clube do livro, porque não existem só os livros de Axis, não é? É clube do livro. Enquanto facilitador, eu faço leitura do livro de Axis, mas eu posso fazer clube do livro, sei lá, de qualquer coisa, né? Se eu fizer uma facilitação de entidades massiva, pá. Se eu fizer uma degustação de sinfonia de possibilidades, tá lá, né? Se eu fizer alguma live que eu perceber que o conteúdo dela está bem mais assim, sabe, transbordante lá. Por quê? Existe uma coisa que a gente está aprendendo, que a gente está vendo, a gente liga do receber está vendo, né? A gente passou meio que por uma iniciação hermética, sabe? E uma coisa que a gente está vendo é que a gente tem que estar, sabe, muito atento com aquilo que as outras pessoas estão dispostas a receber. Então, exemplo, na live eu entrego um certo tipo de conteúdo. No Rios, eu entrego um tipo de conteúdo. Na Liga do Receber, é um conteúdo totalmente diferente. Nos cursos, é totalmente diferente, né? E no Netflix, vai ser um conteúdo também diferente, né? Só que ele vai ser mais aberto, mais acessível e tudo mais. O Axis tem uma orientação que ele diz assim, tudo aquilo que você faz de gratuito, é uma degustação de sinfonia de possibilidades, um workshop, enfim, uma leitura do livro, tudo o que você fizer de gratuito, você não é obrigado a deixar gravado, mas se você quiser deixar, deixe por apenas 24 horas, né? 48 no máximo, se você esquecer, tá bom? Mas esse conteúdo vai ficar lá gravado. Por quê? Porque as pessoas que vão fazer parte do Netflix, elas vão pagar para estar lá, né? Elas vão pagar para receber um conteúdo diferenciado, né? E por apenas R$ 150 até o final do ano, a gente vai receber muitos trabalhos energéticos no Netflix. Muita coisa, sabe, gratuita que às vezes a gente não pode assistir, vai estar lá no Netflix. Às vezes a gente tem uma festa, tem uma comemoração, tem um date, né? Então, não dá para ir, né? Ok, não tem problema. Faz no gravado, tá bom? Lives, enfim, um monte de coisa que eu já vi tudo, sabe? Vai estar lá no Netflix. Então, vamos começar a leitura do livro, tá bom? Eu quero começar lendo o livro do começo. A orientação da leitura do livro é a seguinte: a gente vai ler 30% do livro, ou menos, não mais. Em outro dia, em outro momento, lá,
De repente, a gente pode ler os 30% do livro, entendeu? Então, a gente pode ler uma outra parte do livro. E o que mais é possível? Depois disso, captaram? Depois disso, a gente vai fazer uma leitura do livro de Sussurros do Corpo, que é gratuita. A gravação vai ficar lá. Se por um acaso eu disse alguma coisa que você não teve tempo de anotar, Nandiflix, meu amor. Nandiflix. Então, essa é uma criação, foi a primeira criação que eu fiz. Não, mentira, foi a primeira. Não, foi a segunda. A primeira criação que eu fiz foi uma jornada para prosperidade. Foi na pandemia isso, né? Que eu fiz 24 lives no Instagram, sobre crenças limitantes, sobre o dinheiro. E aí, é, no grupo, alguém disse: Ai, Fernando, faz a jornada da prosperidade, faz aquelas lives que tu fez, vende elas gravadas. É mesmo, né? Vou vender. E aí, no que eu comecei a vender as lives gravadas, outras pessoas fizeram e era bem baratinho no tempo, era R$ 24. Depois de um tempo, eu criei o Netflix. E as pessoas foram aderindo e eu vou olhar. Quer dizer, então, que se eu vender coisas fora do Axis, as pessoas vão comprar, as pessoas gostam, né, do que eu falo. Porque eu só fazia os workshops de Axis, né? E aí eu, como pode melhorar, né? Então, vamos começar lá, no livro Seres de Luz. Eu estou um pouco fanhoso. Vocês querem que eu conte essa história aqui? Do porquê que eu estou fanhoso? Com certeza, né? Cara, deixa eu começar, né? Pelo final, depois eu vou pro começo. Vou começar pelo final, depois eu vou pro começo. Eu tenho uma amiga na minha vida, né? Geralmente as minhas amigas, as minhas amizades são pessoas que são, né, mais velhas do que eu, que, sabe, do que o meu corpo. E aí eu tinha uma amiga que eu conheci através de meu outro relacionamento, né? Uma pessoa, sabe, topada, alegre, divertida, vibrante. Mas aí, quando acabou o relacionamento, né? Como ela era mais amiga do outro, eu acabei não tendo tanto contato assim. Mas a gente tinha contato. Acontecia que essa menina, ela tinha. Essa menina não, essa mulher, né? Ela tinha diabetes. E era uma diabetes muito punk, sabe? E, tipo, ela não cuidava. Ela bebia, ela comia tudo. Ela fazia tudo aquilo que os diabéticos, né, do tipo dela lá, não podiam fazer. E ela não tava nem aí, tacava o foda-se. Mas, um dia, essa pessoa, ela pisou num caco de vidro. No que ela pisou num caco de vidro, criou-se um buraco, né? Ela não tirou o vidro de imediato e o buraco foi aumentando de tamanho e ela ficou meio que 3 anos com esse buraco, né? Já tinha tirado o caco de vidro e ela ficou com esse tempo todo, né? Com esse buraco ali. E ela tentava sarar, botava óleo essencial. Eu fui lá botar óleo essencial. Eu quer aplicar um processo corporal? Ela, não, porque ela tinha uma ascendência evangélica, né? Uma influência evangélica protestante muito forte. E aí ela não queria essas coisas de energia. Eu, tá bom. Mas eu passava óleo essencial, ela aceitava porque ela estava pegando, estava vendo, né? Vinha das plantas. Então ela acreditava que podia, né, curar, que podia, enfim. E aí, mas eu era amigo dela, ela era muito feliz, muito divertida, muito vibrante. Mas aconteceu que entrou uma bactéria, né, por esse buraco dela, que entrou dentro do osso dela, da perna dela, do pé dela e foi subindo pela canela, pelo osso da canela. No frigir dos ovos, o que aconteceu foi que ela precisou, né, amputar metade da perna. Tipo, abaixo do joelho ela tirou. Quando ela fez isso, essa menina mudou completamente. Ela, não que ela mudou de certa maneira mudou a personalidade dela, né? Por quê? Todo o brilho que ela tinha, toda a tenacidade, a pujança, a alegria que ela tinha, simplesmente sumiu. O vento levou. E a gente via, né, que cada dia mais, cada dia que passava, ela estava cada vez mais triste. Nisso,
para completar, né? Para, tipo, colocar. Eita, não podia dizer isso, mas eu vou dizer. Para botar a última pá de cal na coisa, né? Ela foi e aceitou Jesus na Igreja Assembleia de Deus. Aí é que, tipo, é a mais fariseia de todas, né? Será que isso é um julgamento? Eita, baixando a barreira, baixando a barreira, baixando a barreira, baixando a barreira. Tipo, entrou na Assembleia de Deus. Aí, cara, ela era tão feliz, divertida, dançava, brincava, ria. Era outra coisa, sabe? O brilho tinha apagado, tinha sumido. Nisso, ela começou a desenvolver outros tipos de enfermidades no corpo. Ela foi ficando com o coração inchado, ela foi ficando é, com as taxas tudo alta, né? E a última foi que ela ficou com água no pulmão. Nisso, ela aqui em Recife, eu não sei se vocês que moram aqui em Recife, que estão aqui no ao vivo, ou vão pegar o gravado, não sei se vocês sabem, mas está solando meio que uma gripe viral, né? Uma gripe, né? E está pegando muito mais os recém-nascidos e pessoas com comorbidade, né? E como é que chama? Ela, 3 dias atrás, estava com um cansaço, sabe? Sem conseguir dormir, sem respirar direito. E aí, foi na UPA. No que ela foi na UPA, né? Ela foi medicada e voltou. Voltou para casa. Quando ela voltou para casa, ficou bem. Mas ontem, ela, o cansaço voltou. E ela morava com a filha dela. No que o cansaço voltou, né? Ela disse: filha, vá sair comigo, não, né? Vá domingar, não, é, enfim, vá sabadar, né? Vá curtir a vida, e não sei o quê, bababá. Deixou aqui. E a filha foi. Quando a filha voltou, e a filha encontrou ela, que a filha encontrou ela não, que a filha chegou em casa, ela não estava com a chave, tinha esquecido a chave, e chamou ela, e ela não abria, e bateu, e gritou, e não sei o quê. E aí, quando ela pegou uma chave que a tia dela tinha para entrar em casa, encontrou lá a minha amiga Coca, só porque eu amo Coca, né? Ela, o nome dela era Coca também, toda dura, né? Estirada lá, sem respirar. Então, o cansaço dela, a falta de ar, né? Enfim, o que é que eu vejo nisso, né? Que lembra que a morte é uma escolha? Lembra que a morte é uma escolha? Quando ela tirou a perna dela, ela meio que foi, sabe, perdendo a vontade de viver. E tudo aquilo que ela foi criando foi para, é, enfim, né, chegar onde chegou. E aí ela morreu. Aí o meu ex me ligou hoje de manhã. Hoje eu não sei o que aconteceu. Eu me acordei de 5 horas, né? E aí ele disse assim: Nando, tu não sabe o que aconteceu. Coca morreu. Aí eu, meu Deus do céu, liguei para ele de imediato. Aí ele foi isso, isso e isso, foi insuficiência respiratória. Eu tô aqui desde 1 hora da manhã. Ele é muito solícito, prestativo, aquela pessoa que ajuda todo mundo é ele, né? E aí isso me indignava, né? Ele saía de madrugada de casa às vezes para ajudar o povo. Eu ficava, mas voltando aqui pra gente. Aí eu sei que eu disse, me diga onde vai ser o enterro que eu vou. Aí lá eu fiquei sabendo mais detalhes, né? Ela realmente morreu por insuficiência respiratória. E vocês não sabem o que foi que eu comecei a criar ontem. Quem adivinha? Quem adivinha o que eu comecei a criar? Tipo, a minha garganta, ela inflamou. Fala, Mônica. Quer falar, Mônica? Pode falar. Tem que tirar do mudo. Le- Então, tire do mudo, meu amor. Porque aí quando você tira do mudo, aí chega pra mim. Escreva, vá. Sim.
Em caráter especial, essa gravação ela vai ficar disponível para todos, né? Por 24 horas, depois ela vai para o Netflix. Esperando Mônica falar. Você está com falta de. Falta de quê? Gripado. Ah, mas se quisesse, podia falar, mulher. Não tinha problema, não. Então, ontem eu comecei a criar uma inflamação na minha garganta. Isso aqui, meu, tudo ficou entupido. Eu não conseguia respirar. Eu não conseguia. Sério? Então, deixa eu vir aqui. Pronto. Quando quiserem agora, vocês podem tirar do mundo, tá bom? Ontem eu comecei a criar essa inflamação, entupiu tudo e eu não conseguia respirar. Aí o povo, né, dos óleos essenciais, cheire peppermint, tome peppermint e não sei o quê. Aí eu botei na água quente, botei a toalha, a- inalei aquilo, botei pela boca, botei pelo nariz, pelo ouvido, sabe? Por onde você imaginar, eu botei a fumaça daquele óleo essencial. E nada da coisa resolver. Aí eu disse, gente, eu não estou nem conseguindo dormir. Aí eu disse, não, eu vou no hospital. Aí fui. Aí cheguei lá, tomei medicação, né? E assim, resolveu. Resolveu. O que é que estava acontecendo? Tudo aquilo que o nosso corpo traz como dor, na verdade, é uma consciência que a gente está evitando. Podia até ser que de repente eu beijei a boca de alguém por aí, peguei o vírus da gripe, entendeu? Por que não? Mas esse vírus ele só se manifestou, entendeu? Para justificar uma energia que eu não estava disposto a perceber. Porque se eu estivesse presente, consciente, nada ia me abater, entende? Uma gripe não ia me abater, ela ia começar e ia morrer, né? Se eu tivesse usando as ferramentas. E eu nem sonhava que ela estava passando por tudo isso. Aí fui, tomei um remédio, fiquei bom. Aí cheguei em casa, aí dormi 3 horinhas e me acordei com aquela foto de sono. Me acordei com aquela foto de sono e, tipo, não era falta de ar, eu só estava sem sono. E olha que no dia seguinte eu tinha me acordado de 7 da manhã. Eu tô assim, me acordando cedo. Não sei o que é que tá acontecendo. E aí, ele me dá essa notícia. Quando ele me dá essa notícia, a ficha não caiu. A ficha veio cair de meio-dia. Cara, eu não fiquei doente. Eu estava percebendo Coca morrendo. Vocês têm noção do que é isso? 98% dos pensamentos, sentimentos e emoções que a gente tem não são nossos. Mas porque cabe na realidade da gente, a gente acredita que é da gente. E quando a gente acredita que é da gente, a gente solidifica aquilo na realidade da gente. E aí a coisa realmente, a merda empena, entendeu? Aí realmente a merda vai empenar. Que a gente comprou aquela realidade. Uma realidade artificial que era de outra pessoa que a gente estava percebendo, mas que se a gente tivesse com as ferramentas, a gente ia dissipar aquilo, a gente torna real. A gente compra que é da gente. E aí, né, a doença fica, né, mais difícil de ser curada, podemos dizer assim. Aí a gente vai para o remédio, porque a gente não está disposto a usar a ferramenta. Olha só como a gente é psíquico e a gente não reconhece as nossas habilidades psíquicas. E não é sobre eliminar,
cortar a sua habilidade psíquica. É você estar consciente do quão telepático, né? Do quão, sabe, você é, mental você é. É você estar consciente. E em todos os lugares, tempos, espaços, dimensões e realidades em que a gente meio que evita a consciência e prefere criar e manter a dor no nosso corpo. Tudo que isso aí representa, vamos destruir, descriar por um Deus milhão de vezes, certo, errado, bom e mal, pode e pop, todos os 100, curtos e garotos, povo de criações, bases e além. E aí, olha, entidade em Axis, né? Não, eu digo isso. Não é espírito. Não é espírito. Entidade em Axis é uma energia. Mas para ficar mais fácil para o povo entender o que danado é a entidade, a gente pega um ponto de referência que elas têm. Vamos chamar de espírito, né? Porque é mais fácil para elas acessarem o que é entidade. Se a gente fala de espírito, elas acessam. Se a gente fala o que é entidade, a pessoa fica. Porque em algum momento a gente é, comprou a ideia, comprou o ponto de vista de que espírito é uma coisa boa, enquanto que entidade é meio que uma coisa chata, demoníaca, né? Todos os pontos de vista que a gente tem com as energias que impedem a gente de receber das energias, a gente pode destruir e descriar por um Deus milhão de vezes? Sim, certo, errado, bom e mal, pode pó, todos os 100, curtos garotos, povo de criações, bases e além. E em todos os lugares onde a gente escolhe desistir das nossas habilidades com as entidades, das nossas habilidades psíquicas, das nossas habilidades telepáticas, tudo que isso aí representa, a gente pode destruir, descriar por um milhão de vezes? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode pó, todos os 100, curtos garotos, povo de criações, bases e além. É isso. Então, o que é que acontece? Só quem entrou na metade da coisa aqui, quiser pegar o começo que tem um murão aí, tá no Netflix, tá bom? Mexão. Então, pronto, para você, para mim, entidades é a mesma coisa. Só que para muita gente, falar de entidade, ela não recebe. Quando fala de espírito, ela recebe. Por quê? Existe essa dicotomia, né? Que na verdade não existe porque é tudo uma coisa só. O nome do curso é Conversando com as Entidades, não é Conversando com os Espíritos. Tire do mundo, Gil. Pois é, a mesma coisa. Por exemplo, outro dia eu falei, né, que em Axis tem uma classe conversando com entidades. Aí falou assim, misericórdia, é conversando com espírito, né? Conversando com pessoas que morreu. Meu Deus do céu. Eu falei, olha, se é, eu não sei. Mas o que é entidade para você? É espírito? É aquele que possui o corpo da pessoa e faz a pessoa fazer coisas, né? Aí eu Adoro já, esses pontos de vista, eu eu já adoro. dou eu já dou pó de pó que sai, ó, a francesa, porque não dá para discutir. Adoro, adoro, adoro. É tipo isso que você falou, Mônica. A entidade ela tá relacionada com os cultos de matriz africana e existe o preconceito em cima disso. Se a gente olha para a entidade e para o espírito como sendo uma coisa neutra, é energia. Cara, eu falei que a minha cadeira de barras tem um nome, o meu carro tem nome, porque eles são entidades. A minha casa tem, a minha casa já tentei sentir nas paredes para ver se eu conseguia o nome dela, ver se ela dava um nome para mim. Eu ainda não consegui, mas eu já peguei, já fui sentindo a energia dela, sabe? Aí falaram bem assim para mim: você deve ser louca, porque carro tem nome, eu digo, tem. O nome do meu carro ele é Valente. Como que ele falou para você? Eu falei,
você tem que sentir a essência da coisa. O teu Realmente, áudio não tá muito legal, Giovanni. O teu áudio não tá muito legal. Acho que é por causa do fone de ouvido. pode ser por causa do fone mesmo. Mas, rapaz, eu sigo. Pronto. Então, o que é que acontece? Quando você está percebendo uma energia no seu corpo que está criando uma dor e uma intensidade, adivinha só, você está percebendo uma entidade, você está percebendo uma energia. É algo neutro, né? É algo neutro. A energia, ela em determinados momentos, ela vai vibrar numa polaridade positiva e em determinado momento ela vai vibrar numa polaridade negativa. Ontem, na Liga do Receber, a gente viu o princípio do gênero, que não tem nada a ver com homem e mulher. Mas nada a ver. Mas você não sabe que toda vez que eu encontro alguém que faz esses estudos assim, né, autodidatas sobre hermetismo, fica preso na dualidade de masculino e feminino, né? E, tipo, as terapias não, as correntes mais esotéricas, elas ficam presas nessa coisa. Ai, o seu lado masculino. Ai, o seu lado feminino. E, tipo, cara, isso é muito pequeno, né? Homem e mulher é uma manifestação do gênero. Mas, enfim, voltando aqui para a coisa que a gente está falando, né? Das entidades, tá bom? O que é que acontece? Em determinado momento, a energia ela vai vibrar de uma maneira que a ciência chama de positiva. Ela está magnetizando. A energia ela está dando sustentação. Em determinado momento, a energia ela vai estar criando um movimento. Ela vai estar na sua vibração, né, na polaridade feminina da vibração que ela faz, né? Então, é, a energia ela vai vibrar tanto como positiva como negativa, mas isso não quer dizer que ela é boa ou ruim, certa ou errada, isso não quer dizer isso, né? Mas a gente tende a associar tudo que é negativo ao mal e tudo aquilo que é positivo ao bem, e aí de, de receber, deixa de perceber o que é que realmente está acontecendo. Vamos lá, se chega uma entidade e começa a enxaqueca, o dia todo tu com enxaqueca, estou percebendo alguma entidade, uma coisa ruim. Ah, eu vou logo limpar essa entidade. Dor não é algo bom de sentir. Não é. É uma coisa ruim de sentir, gente. Se é ruim, é negativo. Se é negativo, aquela entidade está me fazendo mal. Vamos limpar. E às vezes, o movimento que ela está fazendo está criando dor em você porque você está deixando de receber dela. Porque você está ignorando ela. É igual ao teu filho. Teu filho também é uma entidade, tá? Quando você começa a desprezar ele, começa a ignorar ele, quando você não faz o que, é que ele quer, né? Quando você não dá atenção para ele, o que é que ele faz? Ele vai chamar a tua atenção. Ele vai começar a pular em cima das coisas. Ele vai quebrar. Ele vai dizer o quê? Ele vai gritar. Ele vai espernear. E aí você fica passando mal. Eu não passo. Eu não passo, né? Eu boto logo aquela entidade no lugar dela. Menina, eu tive uma vez. Ó, vou contar outro caso. Eu, eu fui morar junto, né? Me amacetei com outro. Aí fomos morar junto. Isso em 2015. Aí chegou lá, ele tinha uma sobrinha, né? Que era toda comportadinha, toda daminha. Mas ele tinha outra sobrinha que era. Ah. E aí, essa menina, a primeira vez que chegou na minha casa, não, ela era muito nova. Ela tinha o quê? Acho que uns 3 anos. 4. 5, acho que 5, né? E aí, ela subiu em cima do meu sofá novinho e começou a pular. Mas, gente, ela não pulava assim, sabe, com cuidado, ela pulava com força. Ela se achava que estava numa cama elástica. Cara, eu olhei para essa entidade e eu respirei. E ela entendeu, né? Se sente direito, sua capa, né? Se sente.
E aí ela foi e se sentou, né? Então, porque é criança, né? Novinha, então a gente não dá muita atenção, né? Muitas vezes para a criança, ela vai chamar atenção. Ei, eu estou aqui, né? Ei, eu estou aqui, né? Aí o cara foi muito nítido, todo mundo viu. Então, quando a entidade ela está ali, mas você não quer reconhecer, ela começa a criar situações para você perceber ela. Ela começa a quebrar as coisas, ela começa a dar infiltração, a luz começa a piscar. Tipo, eu entro no elevador e eu vejo uma luz piscando. Ai, meu Deus, o que é que você quer, hein, meu amor? Me conte, como posso contribuir com você, né? Eu passo por uma avenida e o poste está piscando. Oi, entidade, quem é você? Qual é o seu trabalho? Como eu posso cooperar com você? Presente eu posso ser para você? Como você pode contribuir comigo? O que que você quer me dizer? Bora, mulher, diga. Fale. Se tiver muito difícil, né? Fale de um jeito assim mais fácil. Dê seu jeito, me conte, né? Mais fácil, mais fácil. Peça por facilidade para com as entidades, tá? Peça por facilidade, entende? Então, a todo momento a gente está lidando com entidade. Tem mais seres sem corpos, do que seres com corpos. Então, quanto mais você ignora as entidades, mais você escolhe ficar sem acessar consciência, porque a consciência ela inclui as entidades, né? Estar mais consciente, se você deseja estar mais consciente, inclua as entidades, né? E aí, olha, seus fluxos de dinheiro vão melhorar, né? Tudo vai melhorar, tudo vai melhorar. Então, que presente com as entidades você está recusando a receber? Que se você voltar sua atenção para elas, se colocar à disposição delas para cooperar com elas, né, vai fazer com que as portas, né, se abram para você, vai fazer com que o mundo se curve aos seus pés. Tudo que não permite isso, vamos destruir, descriar? Sim, certo, errado, bem e mal, pode hipócrita, sem, curte, garoto, povo, as criações, base e além. Não é sobre criar pacto, voto, obrigação, agenda secreta com a entidade. Não é isso. Você pode fazer isso? Pode. Com certeza que você pode, né? Mas não precisa. Não precisa você criar obrigação de impacto nem voto quantidade nenhuma. Não precisa. Você pode cooperar com ele. Cooperar com o reino das entidades, com o espírito, o reino dos espíritos, podemos dizer assim, tá bom? Então, tudo começa a partir do seu movimento. Acorde amanhã. Aquilo que a gente fez na limpeza massiva de ambientes, cara, eu não sei agora se aquilo ficou gravado. Caracoles. Eu acho que eu não deixei gravado. Mas enfim, se eu deixei gravado, eu vou colocar aquela limpeza no Netflix também, tá bom? Só porque eu posso. Vou colocar aquela limpeza no Netflix também. Então, chegou agora. Faça aquilo que a gente fez na limpeza massiva de entidade. Mulher, eu estou aqui. Como eu posso contribuir com você? O que você requer de mim? Fale, mulher, né? Me mostre. Deixa a coisa mais fácil para me saber e baixe suas barreiras. E baixe suas barreiras. Me perguntaram um dia, Fernando, as entidades falam com você? Nunca escutei nenhuma voz de entidade, né? Eu. E pelas minhas andanças por aí, né? Eu sei que a voz, a vibração sonora, ela parte a partir de um movimento de cordas vocais. Entidade que não tem corpo, ela não tem garganta, não tem, né? As coisas, então, é meio que assim, voz não sai. Mas é como se falasse alguma coisa aqui na sua cabeça. Em determinados momentos, você não vai
Ninguém vai falar uma mensagem, como eu estou falando aqui, olha, linear para vocês. Mas, de repente, você vai ter a noção e o senso do que ela está falando. Porra, é isso. Em determinados momentos, e é como acontece comigo, vai chegar uma tela mental assim, ó, vrá, daquilo que você tem que fazer. E eu fiquei procurando dar um nome para isso que acontecia comigo. A mente, né? Tentando ali, né? Concluir tudo. Mas algo que se aproxima. Vocês lembram de retroprojetor? Que tinha as transparências, né? Na escola. E aí você pagava caríssimo por uma transparência. A gente não tinha dinheiro para nada naquele tempo. E aí, de repente, o professor ia lá e pá, botava embaixo da luz aquela transparência que iluminava na parede branca. E a gente, uau, acessava aquilo, né? Então é mais ou menos isso que acontece, tá bom? Chega uma tela mental aqui para mim e tipo, é isso. Aí quando eu não estou conseguindo, sabe, acessar, tá meio, podemos dizer assim, turva, aí eu, como que eu posso ter mais facilidade com isso aqui? Hein? Contribua comigo, vá, por favor. E baixa as barreiras. Baixa as barreiras, baixa as suas barreiras. E aí a coisa começa. Eu não sei se é clarividência. Não, não sei, mas assim, quando eu pergunto, quando eu me coloco, né, na coisa, não queria definir como isso, mas quando eu me coloco, né, na disposição de conversar com elas, chega assim, ó, uma tela mental, né? É tipo uma imagem, pá. Como eu posso, o que que eu posso ser? Ela vai, às vezes demora, às vezes não chega a nada, né? Muitas vezes não chega a nada, né? Mas quando chega, chega assim, ó. E não é uma coisa que vai, sabe, explicando, e nhenhenhenhê. O processo é esse, primeiro isso, depois aquilo, né? Toma, e vira, né? O tempo, porque assim, o tempo das entidades é um tempo totalmente diferente do nosso. Aqui a gente tem um delay, né? Então, a gente leva o quê? Veja quanto tempo que a gente está conversando aqui. Não sei, quanto tempo? Ah, eu não estou conseguindo ver o tempo. Eu não estou conseguindo ver o tempo. Mas, sei lá, digamos que a gente esteja conversando aqui há 20 minutos, né? E a gente falou uns 10 minutos antes. Então, digamos que a gente está no total de 30 minutos. As entidades, elas podem falar tudo isso aqui que eu falei para vocês em 5 segundos. O tempo delas é diferente do da gente, né? O tempo delas é diferente do da gente. Mas vamos começar a ler o livro, que a gente já está conversando demais, né? Esse babado está ficando muito grande, né? Olha aí, vem sonho, enfim, a jornada de nunca desistir. Depois que eu ler isso aqui, a gente vai ler as perguntas aí, tá bom? Quem está com computador? Depois tira um print aí, mande lá no grupo, vá, da leitura, bebê, por favor. Depois, agora não, depois, se quiser, né? Isso é a Sharon falando, tá bom? Houve um ponto na minha jornada em que eu quis desistir de conversar com as entidades. Durante anos, eu eduquei e empoderei as pessoas a superarem os medos e a acessarem a habilidade que elas tinham com as entidades. Eu falei das ferramentas de comunicação e de limpeza. Eu tive que trabalhar para convencer as pessoas a parar de ver o mundo dos espíritos. Olha só, eu tive que trabalhar para convencer as pessoas a parar de ver o mundo dos espíritos, através dos olhos do medo antiquado, e a usar as ferramentas de limpeza e comunicação para alcançar mudança. Há muito mais sobre essas ferramentas nas classes iniciantes de conversando com as entidades. Mas foi quando o receber apareceu que a maioria das pessoas
se não todas, incluindo a mim, inicialmente recusavam. Deixa eu ler de novo. Mas foi quando o receber apareceu que a maioria das pessoas, se não todas, incluindo a mim, inicialmente recusaram. Se você é da cultura ocidental, receber de espíritos não é uma realidade em absoluto. Se você é da África, essa é uma realidade ligeiramente diferente. Assistir a documentários e filmes sobre os africanos e sua cultura foi o que começou a me dar uma noção de que havia pessoas no planeta que estavam buscando ativamente ser preenchidas com o espírito, receber, e não apenas metaforicamente. As coisas se juntaram para mim quando eu assisti um documentário chamado Rise. Rise é, eu acho que é Rise, tá? Rise é essencialmente sobre a cultura da dança afro-americana dentro da cidade de Los Angeles. Mostra muito sobre a vida ali, sobre o que as pessoas estão passando e muito sobre a dança. A parte que conectou os pontos para mim foi quando eles começaram a falar de como havia um espírito presente. Quando se reuniam e dançavam, depois entrava uma vinheta de 5 minutos mostrando os dançarinos e seus ancestrais tribais africanos, e terminava com uma dança, com uma dançarina sendo atingida, impactada. Era assim que chamavam, atingida. O que eu via em todo o corpo e ser dela era o receber. Havia visto isso antes, especificamente na cultura afro-americana, com os aborígenes, né? Não que seja sinônimos de africanos, é apenas onde eu via isso mais facilmente, mais comumente. Eram pessoas que estavam buscando abertamente estar em conexão com os espíritos, não somente em um senso mental, mas literalmente através e com os seus corpos, comunhão plena de corpo e ser. Quando o espírito, aí é outra coisa, né? Quando o espírito entrava neles, a pessoa parecia menos presente. O corpo perdia o controle e requeria apoio enquanto ela seguia na jornada. Não era sobre dramatização ou teatralização. Bem, às vezes sim. Era uma entrega completa a uma fonte maior, uma perda de controle total. Não apenas estar fora do controle, mas estar aberto e ser preenchido com um espírito literal. Isso, é claro, é um comportamento semelhante a estar possuído. E isto aqui não era assim. Era estar em êxtase. Não era assustador. Era felicidade, não apavorante. Vou explicar aqui, né, o que estava acontecendo ali no universo dela. A Shannon viu no Rise, eu acho que é Rise. Não tenho como conferir agora. Nesse documentário, ela viu falando sobre os africanos, né? O povo lá dançando com as suas tribos, com as suas entidades, tudo mais, papapá, papapá, papapá. Nesse documentário, o que é que ela via? Que quanto mais as pessoas dançavam, né? Mais elas recebiam daquelas entidades, sabe? É como se fosse um combustível para elas, para a prática delas. E nos aborígenes, né? Na cultura afro-americana, o que ela via era algo diferente. Eram pessoas que, tipo, perdiam totalmente o controle e serviam como cavalos para entidades, para energias, tá? Então, uma coisa era tipo assim, ela vai dizer que era fascinante, sei lá, né? Cadê? Êxtase. Uma coisa era estar em êxtase. Não era assustador, era felicidade de estar ali em comunhão, né, com os espíritos, não apavorante.
vamos fazer uma coisa aqui, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. Existem várias entidades, várias energias, vários espíritos, e tudo isso é sinônimo, tá? E que estão por aí. Elas querem quatro coisas. Querem se comunicar com a gente, presentear a gente, tá? Elas querem ser facilitadas ou elas querem cooperação. É o que elas querem. Basicamente é isso. Às vezes, o presente que a entidade requer é o seu corpo. Às vezes, a energia, ela quer um corpo. Isso está errado? Isso está certo? Não. É o que você está disposto a fazer? Se você estiver disposta, então dê, né? Mas aí você vai perder o controle. Você não vai estar na consciência. Existem vários tipos de entidades. Já ouviram falar da coisa dos ambulantes? Né? Os ambulantes eram energias que estavam por aí. Quem já ouviu falar, quem não ouviu falar, vai ficar na pipoca, né? Os ambulantes eram energias que estavam por aí e de repente viram um corpo e aí um corpo, o dono não quer mais. Eu quero. Pronto. Aí pega aquele corpo para ele. É, então, e a pessoa ou adormece, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, vai para qualquer lugar. Vai reencarna, né? Enfim, o ambulante que entra, ele se torna dono do corpo, porque o dono anterior ele não queria, né? Então, quando você se entrega o seu corpo, abre mão do domínio do seu corpo, né, para a entidade, pode ser que você não volte muitas vezes, né? Ou pode ver que você vai perdendo cada vez mais o controle e o domínio do seu corpo. Receber de uma entidade não é estar possuído por uma entidade, que é como a gente aprendeu que as entidades fazem. Então, verdade, o quem são essas entidades que estão querendo possuir os nossos corpos? Será que são entidades que estão dispostas, sei lá, a contribuir com a gente? Será que são seres de luz? Tá bom? A perda de controle é um comportamento nada popular na cultura ocidental. Isso é tão julgado que mantém as pessoas num controle rígido por meio da ridicularização social e abandono. Esse receber fora de controle é rotulado de possessão por cristãos ou selvagens por demais, ou selvagem pelos demais. Mas aqui estava eu, vendo pela primeira vez pessoas recebendo plenamente além dos seus controles. Isso é relacionado aos africanos, né? E mais ainda, recebendo plenamente dos espíritos. E elas sabiam. Isso foi para mim um sussurro de um poder que havia sentido muitas vezes e que eu sempre parei, controlando e julgando até que fosse embora. Quando se cresce na cultura ocidental, esse tipo de coisa ele é julgado sob uma luz negativa. Vemos em filmes de terror pessoas que ficam com a cabeça rodopiando, cenas terríveis de medo e crueldade por conta de estar possuído por espírito. E, gente, acontece, tá? Isso acontece, tá? Não, os espíritos não vão fazer exatamente aquilo, mas tem gente que fica daquele jeito. Ah, loucura, né? Porque abrir mão do controle, do domínio do seu corpo, confunde receber com estar possuído. Tudo por falta de orientação, né? Não é logo. Deixa eu beber água. Não é legal ser atingido em estado de comunhão e êxtase por um espírito além da sua mente. É estranho e não é seguro. No mínimo, é isso que somos levados a acreditar. Se abrir para o mundo dos espíritos significa todos os espíritos, não apenas os bons. A maior parte das pessoas nunca exercitam
a habilidade de saber a diferença. Então, permanecem sempre ineptas e bloqueadas. Como assim? Existem espíritos bons e maus? Eita doideira! A Shannon, a criadora do curso, está dizendo que existem espíritos bons. Não apenas os bons, né? Mas todos. Ela não está dizendo os maus, mas está dizendo não apenas os bons. Quando ela diz isso, ela está dizendo que também existem espíritos maus. Vamos falar sobre isso? Vou falar só um pouquinho, tá, gente? Só um pouquinho. Tem gente legal no mundo? E tem gente filha da puta? É a mesma coisa com a entidade, sempre, né? Tem gente tem entidade que vai o tempo inteiro estar contribuindo com você, empoderando você, né? Querendo receber, sim, presentes de você. E tem entidades que elas vão tirar onda com a sua cara, né? Tem entidades que vão, sabe, tentar atrapalhar ali alguma situação. Mas elas não fazem isso porque elas são ruins, necessariamente. Ou elas não fazem isso porque elas são boas, necessariamente. Observe que o bom e o mal que ela está trazendo aqui é para que a gente possa ter clareza do que são as pessoas e de como elas agem, e, de, e do que são as entidades e de como elas agem. Muitas entidades elas vão agir de acordo com a sua natureza. Uma coisa que tem no curso de conversa com entidades, que eu vou falar palhinha aqui, eu não estou dando curso, né? É que existem vários tipos de entidades. Isso eu falei na limpeza massiva. No ecossistema, né, de entidades, a gente pode falar assim, existem vários tipos. Se a gente olhar para o nosso ecossistema terrestre, a gente vai ver que tem um só terrestre, tá? Tem um cachorro, tem a vaca, tem um cavalo, tem um boi, tem um gato, é... diz outro animal. Eu não sou muito bom de animal. Tem a capivara, né? Enfim, tem um avestruz, tem várias coisas. Cada espécie age de uma maneira. Cada espécie tem uma característica específica. Cada espécie contribui de uma maneira. No reino das entidades, existem várias espécies. Algumas dessas espécies a gente conhece, outras não, porque o universo é infinito. É infinito. Então, tem animais que a gente nem conhece ainda, que ainda não foram, entre aspas, catalogados, que dirá entidades, se a gente nem se dedica ao assunto, né? Então, à medida que a gente for criando mais consciência, a gente vai se dando conta das entidades. Então, tem entidades, né, que a que se chama de elementais da consciência. A gente fez uma vivência dos elementais, né? São 12 entidades. Tem entidades que a Axis vai chamar de seres de luz. Não fiquem presas ao nome, né? É uma energia que a Axis acessou que age de determinada maneira. Que nome a gente pode dar para esse ser? Sei lá, elementais da consciência? Que nome a gente pode dar para esse ser? Sei lá, seres de luz? E para esse? Sei lá, seres da consciência? Hum, que nome a gente pode dar para essa energia que a gente está percebendo? X-Men? Sabe? Que nome a gente pode dar para essa energia que a gente é, que funciona tão diferente? Sei lá. Vamos chamar de humanoide, já que a gente está no corpo humano. E quem são os seres que estão no corpo humano? Vamos chamar eles de humanos, então, tá? E quem são esses seres aqui? Vamos chamar de anjo, né? E vamos chamar de demônio. Então, existem vários tipos de seres. Ah, e quem são os seres próprios da Terra? Sei lá, gente, vamos chamar de espíritos da Terra, sabe? Espíritos da natureza.
De repente, a gente pode se conectar com os espíritos de Marte, ou de algum planeta, né? Então, existem vários tipos de espírito, vários tipos de entidade. Cada uma age de uma maneira. Cada uma age de uma maneira. Por isso que a gente pergunta: como eu posso cooperar com vocês? O que vocês já querem de mim? Como eu posso receber de vocês? Com total facilidade, tá, gente? Sempre mantenha facilidade, né? Porque existem várias maneiras de agir, várias entidades, vários tipos, várias espécies, várias raças, né? Podemos dizer assim: ah, mas tem um corpo siriano. Ok, mas aquela entidade, aquela energia não é siriana, é outra coisa, entendeu? Siriana é o corpo. Um humanoide, ele pode encarnar no animal? Pode. Um animal, o corpo é animal, né? Mas a entidade que habita ali é um tipo de entidade. Olha, porque vocês não viram, mas caiu uma sacola aqui de cima do coisa, mas acho que foi por causa do ventilador. Né? E aí, eu estava escutando uma coisa balançando aqui, vocês viram que em determinado momento eu ficava olhando assim, né? Então, era essa sacola ali, dançando lá em cima do armário. E aí, é, que doideira. E aí, existe um humanoide pode encarnar no animal? Pode. Tem muita gente que encarna no animal para ficar perto daquela pessoa. Era a única forma de vida que tinha disponível ali. Ela encarna no animal para ficar perto daquela pessoa que ela tanto gostava. Enfim, a alma gêmea da pessoa pode estar presa no animalzinho dela, né? A alma gêmea é assim, um relacionamento da pessoa, né? E talvez seja por isso que ela não consegue se relacionar com mais ninguém, porque ela já tem um relacionamento com o animal, né? Um relacionamento energético com aquele animal. Então, existem entidades específicas, né, que agem de determinadas maneiras. E essas entidades elas podem encarnar em vários corpos, em vários corpos. E naqueles corpos elas vão agir da maneira que elas agiriam se elas estivessem em qualquer outro corpo. Tem animal que escolhe a limitação. Vocês já perceberam isso? Escolhe a dor, a sofrência. E tem animal que escolhe, uau, sabe? Entidades que agem diferente, porque são espécies diferentes. É energia. Tá bom, o corpo é uma coisa, o ser é outra. Então, a única coisa que não pode encarnar, incorporar, né, é um demônio. E isso não dá para encarnar nem incorporar, porque o demônio, ele tem, por sua natureza, a destruição. A gente falou muito sobre demônio na Liga do Receber. Quando foi? Acho que foi no princípio da causalidade. Eu não entendi, não entendi. Não lembro agora. Mas a gente falou muito do demônio, né? O demônio é sobre destruir. Então, se um demônio, nossa, ele gostaria muito, pega um corpo humano para viver nele, e aquele corpo evapora imediatamente, porque é destruição. Então, essa entidade ela não incorpora, né? E onde ela está, as coisas sempre tendem a se destruir. E isso não é caos. E isso não é caos. Isso é papo que a gente pode ter em outro momento. Onde tem demônio, tem destruição de vidas, né? De relacionamentos, de saúde, de tudo, tá bom? Então, existem vários tipos de entidades. E estar consciente das entidades, ela vai dizer aqui, olha, cadê? Estar, abrir-se para o mundo dos espíritos, significa todos os espíritos. Estar consciente de todos, não apenas dos bonzinhos. É não excluir nada e incluir tudo, tudo.
né? Podemos continuar. A maior parte das pessoas, ela nunca exercita a habilidade de saber a diferença. Então, elas sempre permanecem ineptas e bloqueadas, né? Deixa eu dizer essa frase de novo. A maior parte das pessoas, ela nunca exercita a habilidade de saber a diferença. E esse nunca exercitar a habilidade de saber a diferença é uma escolha. Então, elas escolhem permanecer ineptas e bloqueadas. Que bloqueios com a entidade você está escolhendo? Destrói, descria. E é aí que se perde o receber. Somos ensinados culturalmente a estar consciente dos espíritos, sem falar, em deixar, cadê? Somos ensinados culturalmente a estar consciente dos espíritos, sem falar em deixar que eles o toquem, é muito ruim. Entretanto, espíritos, eles são muito como pessoas. Alguns são ótimos e outros não. Então é claro que você não quer que alguns deles os toquem. Já pensou se um demônio toca em você? Fudeu, né? Ai, meu Deus. Não pode melhorar. É, me perdi. Mas, se você bloqueia todos eles, tá? Peraí, mas se você bloqueia todos eles, deixa escapar os que irão contribuir. Se você exclui os demônios da sua consciência, você não está consciente, né? Você está pseudoconsciente. Se você exclui os demônios da sua vida, da sua realidade e das suas práticas, o que que você vai fazer? Quando você exclui um, você exclui tudo. Você cria separação. Você levanta barreiras e deixa de receber. Só que tem coisas que a gente pode fazer para meio que impedir os demônios e entidades meio que nocivas de chegarem na gente. Existem coisas que a gente pode fazer. Isso com consciência. A luz branca aparecente é uma delas, né? Então, você está incluindo os demônios, eles estão por aí, ok. Só que eles não conseguem tocar em mim. Porque a luz branca aparecente é um tipo de entidade. Essa luz, ela repele esse povo para bem longe de mim. É, fiquei entediada de segurar as pessoas pelas mãos e convencê-las de que tudo ficaria ok se elas conversassem com fantasmas. Eu estava desse jeito. É um fantasma? Foda-se. E havia um limite nos ABCs que podia passar para as pessoas. Eu acho que quando ela quer falar que é ABC, ela está falando do curso avançado de 3 dias de corpo, né? É, ABC, Advanced Body Class. Advanced Body Class. E havia uns limites nos ABCs que podia passar para as pessoas, mesmo quando havia um mega mundo mágico de luz e cores explosivas, alegria e energia, consciência e receber profundos, do outro lado da resistência e do medo delas. Desse modo, eu parei de me divertir conversando com as entidades, o que é mortal para a criação. Onde costumava existir entusiasmo pelas classes, havia temor. E eu pensava, se ninguém quer isso, por que é que eu estou fazendo isso? Cara, quantas vezes a gente já não só sobre entidade, mas quantas vezes isso já foi cantado para a gente, né? Ninguém quer escutar o que eu estou falando. Por que eu estou fazendo isso, né? Porque se ninguém quer ouvir. Mas depois eu via, você quer, você percebe isso. E era verdade, eu percebia. E isso tinha que ser o bastante, eu querer falar sobre isso. E então, com a alegria do que eu acessava, eu continuei. E pouco a pouco, as pessoas começaram a se abrir para o receber profundo que estava disponível com o mundo dos espíritos. E o fundamento para, para uma nova realidade começou a emergir entre nos seres de luz.
Venha comigo para o lado estranho, para o encantamento. Só por agora, ou por mais do que agora. Você tem escolha. Você pode saltar ou não. No entanto, você deixará para trás suas resistências, dúvidas, julgamentos e mente. Experimente apenas por um momento. Se quiser, venha conosco para um novo mundo. Se não gostar, sempre poderá voltar para o que pensa que sabe. Se isso assusta, o que você está justificando não receber com esse medo? Se isso assusta, volte para o básico. O que você sempre soube que tem fingido não saber? Você é esquisito. Nós somos esquisitos. A vida, ela não é normal. A religião e a ciência, elas pasteurizaram o mundo dos espíritos, que é selvagemente diverso e infinitamente colorido. Ondas de energia e prazer estão cintilando ao nosso redor. Você vai receber isso? Você vai receber isso? Em um e mais é possível. Gente, eu não sei há quanto tempo a gente está falando, mas eu acho que é mais de uma hora. Tem para mim que é mais de uma hora. Então, eu vou encerrar por aqui. Vai ficar gravada por 24 horas essa live, tá bom? Esse nosso encontro. Depois, essa belezinha vai para o Netflix. O vídeo vai ficar público no meu canal do YouTube, mas amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo horário, o link vai ficar privado. E aí quem está no Netflix vai acessar, né? Quantas vezes quiser e para sempre. Vai ficar lá no grupo, tá bom? Ai, eu acho que é isso. Vamos ler as perguntas, né? Porra, vocês fizeram várias perguntas aqui. Ó, ah, falta de sono, aí sim você está doente. Verdade. Pois para mim, espírito e entidade são a mesma coisa. Entidade, nossa sociedade, está ligada às religiões de origem afro e portando ideias negativas. O meu é Charles, o nome do teu carro, né? Fernando, você já sentiu que não deve correr as barras de uma determinada pessoa? Giovanna, mulher? Já, muitas vezes. Muitas vezes. É o quê? E o que que você fez? Mulher, vamos lá. Primeiro, né? Eu baixei minhas barreiras. Porque em 90% das vezes era eu que estava de barreiras altas com aquela pessoa. Eram os meus pontos de vista que gritavam e que faziam eu de mim, e que faziam de mim o certo e a outra pessoa de errado, tá? Em outros momentos, a pessoa não estava disposta a receber. Eu passei quase um ano sem correr as barras dessa pessoa. E toda vez que me faz o convite, não é leve. E quando eu, mesmo não sendo leve, eu aceito, me dá muita dor de cabeça. Aham. É o ponto de vista, né? Que a gente tem. Você tem ponto de vista daquela pessoa? Qual o julgamento que você tem dela? Não precisa dizer pra gente aqui, né? Mas qual julgamento você tem dela? Qual julgamento você tem sobre o que ela faz? Ou o que ela deixa de fazer? O que ela come ou o que ela deixa de comer? Qual o seu julgamento, né? Qual o julgamento que você tem dela que está impedindo você de receber o presente das barras de Axis? E onde é que você acha que fazer uma sessão de barras de Axis com alguém é receber a energia da pessoa e não ter os pontos tocados? Verdade, você quer receber ela? Se você tem um ponto de vista de que ao fazer uma sessão de barras, você está recebendo a energia da pessoa, você está trocando energia com aquela pessoa, verdade, você quer receber ela? Se não quer receber, tem barreira, tem ponto de vista, tem julgamento.
Durma com essa. Durma com essa. Vamos ver a próxima, né? É, cadê? Fernando, toda vez que eu faço uma troca de barras com uma colega, eu fico com dor de cabeça, então já respondi, né? Será que não estou recebendo dela? Oh, meu Deus! Rapaz, a filha da minha vizinha faz isso. Eu coloco ela para correr. Vamos tomar um café da entidade. Sim. Seria clarividência? Não sei. Né? 50 minutos. Como também a audiência, quando não entendo, vem isso aí também. Responder minha dúvida. Tenho um pet, acredito que ele é alguém de ente querida. Ele interage muito comigo. Acabou comigo agora. Adorei. Eu gosto disso. Eu gosto do E o que arraso. que eu deveria fazer? Eu deveria olhar para todos os interessantes pontos de vista que eu tenho sobre ela e dar pó de POC em cada um e chamar Ó, ela para correr sessões de barras? você podia fazer o seguinte, ó. Não é uma coisa que eu faço, tá bom? Não é uma coisa que eu faço sempre. Quando eu tô muito, eu escolho mais consciência, mas intimamente não, né? E é uma coisa que muita gente não faz também, gente. Não podemos ser hipócritas, tá bom? A gente fica lá e cá, um pezinho na consciência, um pezinho na inconsciência, e fica nessa dança louca, frenética, né? O propósito é a gente se tornar cada vez mais consciente. E aí, olha, quando eu vejo uma pessoa que é muito, sabe, eu fico, né? Enfim, vamos voltar. É, qual foi a pergunta mesmo? O que é que você faz? Eu Você pode devo, fazer. eu devo olhar Eu para lembrei da ela, pergunta. todos os Lembrei da interessantes pergunta. pontos de vista e todos os julgamentos que eu tenho para com ela, dar pó de POC em tudo e convidar ela para fazer sessão? Você pode fazer, né? Baixar suas barreiras, baixe todas as suas barreiras e faça isso, né? Convide ela. Ou você pode, toda vez que você lembrar do ponto de vista de julgamento que você tem dela, você só diz, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto sobre esse ponto de vista sobre Maura. Digamos que seja o nome dela, Maura, né? Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre Maura. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre Maura. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista sobre Maura. Só isso. É baixar as barreiras, ser um interessante ponto de vista. É muito simples, tá bom? E as perguntas acabaram. Então a gente volta aí, olha, a qualquer momento para fazer uma nova brincadeira. Vai ser gratuita, talvez, mas eu boto lá no Netflix. Ô, Fernando, para a pessoa fazer esses 3 dias de corpos, ou então o curso Conversando com Entidades, é, tem que, basta ter só uma classe de barras? Ou não? Quando você quer fazer conversando com entidades, você só precisa ter classe de barras, né? Só isso, a qualquer momento. Fez uma classe de barras, já pode fazer. O valor Presencial do online curso tem, né? tem presencial e tem online. Mas a classe presencial ela tem uma energia e a classe online ela tem outra energia. Não é sobre ser melhor ou pior. É a energia que se requer no momento, entendeu? Você tem que estar atento à energia que se requer no momento. Qual é a energia que vai criar mais? Tá bom, gente? A gente tem que olhar para as coisas como elas são. A classe presencial, ela tem uma energia, a classe, a classe online, ela tem outra energia. Qual é a energia que vai contribuir mais para mim nesse momento? O valor é igual, é 6.500, né? Se a classe for presencial, ela tem meio que um formato, é 2 dias e uma noite. Se ela for online, então essa classe ela pode ser aí, olha, diluída em 7 dias corridos, se não me engano. Ou é um dia por semana, tá bom? Então, o 3 dias de corpo é o seguinte: para você fazer 3 dias de corpo, você tem que ter feito um curso de fundamento com 12 meses antes. Se você quer fazer classe em 3 dias de corpo, você faz fundamento e tem um ano para fazer a classe.
Passou de um ano, você tem que fazer outro fundamento. Porque o fundamento é o que vai preparar os corpos para as classes e para os novos processos corporais que estão surgindo aí a todo momento. Tá bom? Tira o print, Mônica. Obrigado, meu amor. Você é demais. Tchau. Foi ótimo estar com vocês.